Bom dia! Hoje é quarta-feira, 26 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre comércio e direitos do consumidor. Para debater o tema, o Bom Dia Baixada recebe o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, que hoje faz uma dobradinha aqui na TV Santa Cecília, né, Rafael? Teve no Hora Geral e agora está aqui conosco. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Bom dia. Bom dia, Nathalie, João, os telespectadores. É sempre uma honra, uma satisfação participar. Já falei para você não me convidar que eu venho, cá estou. E venha sempre, porque direito do consumidor é uma coisa extremamente importante para a gente estar sempre falando com você que está em casa. E também o diretor financeiro da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Santos, João Vilela. João, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia, Rafael. Um prazer estar com vocês aqui. E você que está em casa, também a partir de agora pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que está liberado. O nosso telefone já está aí na tela, é o 988779496. Quem está acompanhando quando a gente abre aqui a geral, abre aqui para mim, Ariane. A gente está aqui, ó, com uma experiência hoje também ao vivo pelo Facebook, então você que está nos acompanhando pelo Facebook também pode, ó lá. Esse aqui é meu telefone, a gente está um pouquinho improvisado, mas amanhã eu prometo que uma coisa mais profissional, a gente quer ter o teu termômetro, quer ter a tua resposta, a tua audiência, para que a gente possa aqui dividir com os nossos entrevistados as tuas dúvidas. Já estão ao vivo a Michele e a Claudinha, então eu espero também a tua participação. Vamos começar o nosso debate, Rafael. Há quase um mês, a lei que possibilita descontos para pagamentos à vista foi sancionada. Na verdade, ela já era praticada, mas de uma maneira considerada ilegal. Por que essa regulamentação é tão importante? Olha, a ideia central da regulamentação, que vai de encontro a tudo aquilo que foi pregado como política de Estado, política de governo para o direito do consumidor, é, de certa maneira, alavancar a economia, não é? Ou aquecer a economia, movimentar o comércio de um modo geral. Agora, é importante dizer que a lei, ela torna real, concreto, aquilo que, de certa maneira, já era feito, já era praticado, levando em consideração a própria conduta do consumidor brasileiro, não é? Que tem por hábito pechinchar ou pedir um desconto, enfim, e isso de certa forma já era feito, não ostensivamente, porque o Código de Defesa do Consumidor proibia a discriminação de valor ou de preço, né? Para o Código o preço sempre era único, era um só, independentemente da forma de pagamento. Então, o comerciante sempre teve e continua tendo a liberdade de escolher as formas de pagamento, com exceção do dinheiro, que tem curso forçado e, portanto, é obrigatório, mas para os demais aspectos fica a cargo dele dizer se aceita cheque, débito, crédito e por aí vai. Mas ele não podia diferenciar o preço. E a lei, me parece, né, eu disse há pouco, vai de encontro a tudo aquilo que norteou a política de Estado na última década, inclusive com a inserção de consumidores com cartão de crédito, porque o cartão de crédito se disseminou numa velocidade muito grande para o mercado de consumo. Aliás, a liberalidade de crédito talvez tenha sido o grande problema da inadimplência, quando também o crédito foi retraído. Retraído, né? E quando você coloca consumidores com essa ferramenta, sem o devido e necessário preparo ou informação mínima, básica, para utilizar o cartão de crédito, que, se bem utilizado, é uma excelente ferramenta. Mas ali, o que nós temos pontualmente nesse aspecto, né? Quer dizer, a questão de ordem econômica, para aquecer a economia, movimentar a economia, mas também fazer com que uma prática que já é utilizada no mercado de consumo de um modo geral, também norteie ações como essa. Ou seja, o consumidor, ele paga efetivamente por aquilo que usa. O consumidor que opta e utiliza o cartão de crédito, é natural que ele tenha esse acréscimo, esse repasse, ou absorva o valor da taxa, ou na verdade, não é a taxa de juros, mas a taxa de administração, não é? Que a operadora, a administradora cobra do lojista. E aquele consumidor que não utiliza essa forma de pagamento, ele não precisa ser onerado por isso. Então, o que eles chamam ali de in e out, não é? No sentido de fazer com que o consumidor pague efetivamente por aquilo que ele utiliza. O que utiliza o cartão de crédito agora passa a pagar, em tese, porque
porque a lei também não é obrigatória. A lei é obrigatória, mas a possibilidade de se utilizar dela ou não vai de acordo com a liberalidade do comerciante. Então, me parece que essa é a ideia de fazer com que se pague efetivamente por aquilo que se utiliza. E faz justiça ao que já vinha sendo praticado e feito pelo consumidor, que tem essa prática arraigada nos seus costumes, né? E o direito do consumidor tem como fonte também os costumes, né? O artigo 2º, 1º e 2º do Código falam justamente isso, que o costume é uma fonte inspiradora do direito do consumidor, então se faz justiça quanto a isso. Rafael, quando você diz pagamento à vista, a gente tem hoje muito hábito das pessoas hoje andarem com cartão de débito, né? E não com dinheiro vivo, até por uma questão de segurança. O cartão de débito é um pagamento à vista, porque automaticamente já sai da conta da pessoa. No entanto, algumas operadoras cobram uma taxa. Esse pagamento, esse desconto, vale só para dinheiro ou também para cartão de débito? Fica a cargo do comerciante, não é? A lei permite que se faça essa distinção, que se faça essa discriminação. A questão do débito, ela também é tarifada, ela também implica numa taxa por parte das instituições financeiras para efetuar essa transação. O ponto positivo talvez seja mesmo a questão da segurança, porque há e haverá necessidade de mudança de hábito de ambos os lados, não é? Do consumidor em andar com dinheiro vivo e do comerciante em receber valores em dinheiro, coisa que nem sempre acontece, sim, sobretudo com a multiplicidade ali das transações eletrônicas, débito ou crédito. Agora, se o crédito, Nathalie, é considerado compra à vista, né? Basta o telespectador, o consumidor que olhar pegar ali no canhoto, vem lá escrito, né? Venda crédito à vista. Então, se o crédito é uma ficção jurídica, mas é considerado crédito à vista, o débito, com muito mais dose de razão, muito mais propriedade, também o é. De tal modo que, nesse aspecto, é importante que o comerciante explique, já que é uma faculdade, ele não pode se perder ali pela informação, ou melhor, pela falta dela. Então é importante, sim, que ele deixe claro se é só no dinheiro, se tem uma divisão ali de valores em relação ao débito para o crédito, e que isso fique muito claro aos olhos do consumidor. João, como bem disse o Rafael, essa foi uma das formas que o governo encontrou para tentar aquecer a economia, movimentar o comércio. Um mês depois desta lei sancionada, os lojistas, o comércio, já sentiu, se adaptou, gostou dessa regulamentação? Como é que reagiu o comércio? Claro, quanto menos o governo fizer intervenção na liberdade das pessoas, é melhor. Porque estava tendo uma lei que, pelo Código de Defesa do Consumidor, que prejudicava o consumidor. Muitas vezes ele queria ter um desconto, o consumidor queria dar o desconto para ele, não podia dar. Então, era um prejuízo ao consumidor, colocado numa lei que beneficiava o consumidor, algo, sim, que tem um contrassenso total. A gente tem que entender que o dinheiro, ele tem um custo. O custo a crédito tem um custo. Se você for no banco pegar um empréstimo, você tem um custo de tempo. Existe um valor de tarifado das empresas, dos bancos, normalmente, para as empresas de cartão de crédito, cartão à vista, crédito à vista, ou o débito, existe um custo. Aí talvez seja o grande problema. Porque no Brasil o custo é muito mais alto que no exterior. Vem de uma época que tinha inflação muito alta. Então você tinha que cobrar uma tarifa maior, você tinha um custo maior de ligações telefônicas na maquineta, você tinha uma série de outros problemas que hoje em dia acabaram. E o custo continuou alto. Então a negociação de cada comerciante vai diferenciar. E eu acredito que cada comerciante, cada consumidor tem o direito de negociar. É um, sim, direito da pessoa poder negociar, sim, independente da forma de pagamento. Já vinha acontecendo, por exemplo, na internet. Sim. Você tinha na internet esse boleto à vista, pagava antecipado, na verdade. Exatamente. E ninguém conseguia controlar isso exatamente. À vista, no cartão de crédito, no cartão de débito dessa forma, parcelado é tanto. É tanto que muita gente ia nas lojas físicas, dessas lojas para ver o produto e comprar pela internet. Ver o produto, comprar pela internet, ou muitas vezes para tentar barganhar o mesmo desconto, né? O dinheiro tem um custo. Agora, depende do comerciante, depende do tipo de comércio, depende de uma série de fatores. Eu, por exemplo, eu sempre prefiro o cartão de plástico, ou o dinheiro de plástico, o cartão de crédito ou de débito. Eu tenho preferência, porque eu não tenho dinheiro eu não quero ter dinheiro na loja. É muito mais fácil você controlar tudo. Você evita pegar dinheiro falso, por exemplo. Tem várias vantagens. Troco também, que é muito difícil. Troco fundamental. Eu acredito que a tendência no futuro breve, aliás, alguns países da Europa, é o dinheiro de plástico. Aliás, se o governo instituísse o dinheiro de plástico, ele conseguiria cobrar muito melhor os impostos, por exemplo, evitaria muito mais a sonegação. Então, eu prefiro, o cliente
antes da lei, por exemplo, o cliente fala, eu vou pagar em dinheiro, eu prefiro dar desconto, o mesmo desconto, e as pessoas não entendiam, porque a maioria do comércio vai ao contrário do que eu fiz. Exatamente. Né? Mas eu prefiro não ter dinheiro na loja, faço tudo para que o cliente possa comprar no crédito, que seja 10 vezes sem juros, eu prefiro ter esse custo maior, mas eu tenho um custo menor na utilização. Sim. Então, é muito mais vantajoso para o comerciante, do meu ponto de vista. Eu sei que a grande maioria do comércio prefere receber em dinheiro e à vista. Eu prefiro não receber em dinheiro. Mas eu acho que você segue por uma questão tendência de segurança em todos os aplicada. sentidos. Exato. Facilita muito mais. Quer outra vantagem? A pessoa às vezes compra um produto, um eletrodoméstico, alguma coisa, e quer depois quer a garantia. A nota fiscal é a garantia dele do dia que ele comprou. Sim. Às vezes ele perde essa nota fiscal. E algumas empresas, como a minha, por exemplo, você não cadastra a pessoa, você não coloca ali o CPF da pessoa, a compra direta com a pessoa. O que acontece? A pessoa perdia a nota. Bom, você tem no cartão de crédito, o dia que você comprou, você pega a segunda via. Sim, então tem muitas vantagens para você utilizar o dinheiro plástico. Aliás, isso devia ser o incentivo do governo, se utilizasse esse dinheiro plástico, ele conseguiria controlar muito mais, inclusive, a questão dos impostos. Essa é uma grande vantagem. Então, teria que ter feito um trabalho mais forte até do governo e dos lojistas também, dos empresários também, de tentar reduzir essas taxas e que as pessoas usassem praticamente só o cartão. Só cartão. Porque você tem muito mais vantagem para todos os lados. Sabendo usar, né? Sabendo usar, não, claro. Então. Vamos deixar aqui bem claro que sabendo usar, porque o cartão de crédito bem utilizado, ele é excelente. Agora, mal utilizado, ele é a maior pegadinha para o consumidor. Não, é terrível. Né? Então, é terrível. Não pode ter inadimplência que a pessoa acaba tendo e o custo do cartão. Outro problema que aí eu vejo um abuso seríssimo nos bancos. Exatamente. É o custo que você tem se a pessoa deixou de pagar aquela fatura, pagou na fatura mínima, que agora, inclusive, também é outra mudança do que teve na lei. Né? Dá um contraponto a essa situação. Porque virou uma bola de neve. Muitas pessoas, a última relação, 56%, se não me engano, dos brasileiros estavam endividados. Então isso não é bom para ninguém, não existe vantagem para ninguém, especialmente a não ser para os bancos, que continuam ganhando mesmo em qualquer situação econômica do país, eles continuam ganhando e muito. Então nós temos que talvez rever um pouco mais a questão bancária, valores bancários, é uma tendência hoje a gente tentar minimizar, porque aí sim é um custo muito alto para o consumidor e para o empresário também. Então talvez esse ponto seja o ponto mais importante para que além do desconto à vista, rever a política tarifária. A política tarifária, sem dúvida nenhuma. Talvez se tente, pelo desconto à vista, justamente a modificação dessa política tarifária. E talvez se trace aqui o caminho mais tortuoso, não é verdade? Porque você vai primeiro fazer com que essa mudança de hábito, que não é... A mudança de hábito ela não tem a velocidade da lei. Aliás, não tem da medida provisória, né? Porque isso nasceu como medida provisória, então da noite para o dia passou a valer, a ser admitido no comércio, ainda que de forma incipiente, mas agora mesmo você tendo a lei, vai depender dessa adequação do próprio comércio. Quando eu falo comércio, é do comerciante, mas também do consumidor. Se nós tivermos um futuro próximo ou remoto, essa mudança de paradigma, essa mudança de conduta, pode ser que as administradoras aí sentem para conversar. Do contrário, não é o que se vislumbra. Procura, né? Exato, como tudo. A lei funciona como tudo. Né? A lei é essa e vale para tudo e vale para esse caso. Na verdade, assim, tem uma série de pontos do Código de Defesa do Consumidor que é muito vantajoso para ambas as partes. O pessoal, é só para não, é para o empresário também. Sim. A grande questão é Falta conhecer, né? Conhecer, exatamente. Eu acho que o brasileiro não conhece... Até a obrigatoriedade de ter o código nas lojas tem um ponto negativo do meu ponto de vista. Tinha que ter uma cartilha. Porque a norma da lei, ela para o leigo, ela é complexa. Sim. Depois você vai falar sobre, o Rafael explana muito bem sobre vício e defeito, que a pessoa está lá na lei de uma forma ou de outra, a pessoa não sabe o que é vício e o que é defeito. Sim. E a lei é muito dura, não, ela é dura para a pessoa que é leiga. Então tem que ter uma cartilha, uma coisa mais simples para explicar. A lei como técnica que a linguagem é muito difícil, né? João, só aproveitando o gancho que você falou da questão da lei, do exemplar do código, né, que é fruto de uma lei federal de 2010, que o estabelecimento precisa ter, eu sou bastante reticente a esse ponto, porque não só a cartilha, que é uma boa, e o Procon de Santos tem cartilha ilustrativa, tentando explicar ali, esmiuçar o Código de Defesa do Consumidor, mas você pegar a Europa, por exemplo, lá você não tem exemplar de código nenhum de lei alguma, mas você tem simplesmente
simplesmente um livro em que o consumidor pode registra reclamar. a sua insatisfação. Exatamente. E isso se presta a uma finalidade muito maior e melhor do que o exemplar do código. Claro. E o fiscal pode ir lá e verificar Exato, naquele lógico, livro, olha, o livro a pessoa... editado, registrado com as folhas, isso é muito melhor. Muito melhor. Eu estava num restaurante, por exemplo, pedi o bife ao ponto, veio esturricado, ou pedi mal passado, enfim, coisas do dia a dia. O atendimento ruim do garçom. Pedi, demorou meia hora. Isso ajuda muito mais do que você falar, o artigo tal do código. É uma coisa maluca isso, é coisa de Brasil. Algumas coisas são interessantes, que a fiscalização pode colocar em restaurantes, principalmente falou restaurante, a classificação, A, B, isso. C, ou D, ou E, ou fechar, de acordo com a pessoa, naquele restaurante ele já foi clausterado, foi ter uma fiscalização e não foi considerado bom. Essa parte de você facilitar para o cliente é muito melhor. Eu acho que falar a linguagem do consumidor é o grande desafio para que ele possa, de fato, conhecer os seus direitos. Exatamente. Porque simplesmente colocar o livro lá, a pessoa olha, não entende o que está escrito. Nem o empresário, muitas vezes ela nem vai saber qual é a lei que a protege no caso de um problema. Segmento de hotel, pousada, enfim, hospedagem tem isso, porque a Lei Geral do Turismo fala. Pouquíssimos hotéis têm e menos ainda consumidores sabem, né? Porque você precisa ter isso na recepção do hotel, para registrar eventualmente qualquer insatisfação, reclamação nesse segmento do mercado de consumo. É muito melhor do que a ideia do exemplar do código, porque isso cumpre a finalidade que se pretendeu com a lei. A lei técnica que não permite que a população, grande parte dela, tenha conhecimento e se aproprie daquelas informações. E fala agora sobre a segunda fase da Operação Glasnost da Polícia Federal para combater a exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. 30 pessoas foram presas. Cerca de 350 policiais cumpriram mandados em 51 cidades de 14 estados, entre eles o de São Paulo. Veja só. Aqui na Baixada Santista foram efetuadas 3 prisões em flagrante por pedofilia. Sobre este assunto eu converso agora com a delegada Cassiana Saad Carvalho. Delegada, como que ocorreu a Operação Glasnost aqui na Baixada Santista nessa manhã? Nós tivemos o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva em 5 locais, mandados esses expedidos pela Justiça Federal de Santos e Justiça Federal de São Vicente. 3 presos em flagrante, sendo 1 no Guarujá e 2 na região de São Paulo, onde eles estavam hoje. Como havia essa possibilidade, houve a expedição de mandados para cumprimento em São Paulo, capital. O desdobramento dessa operação aqui, que iniciou em Curitiba, Polícia Federal do Paraná, resultou na apreensão de diversos equipamentos e mídias contendo vasto material de pornografia infantil, que vão ser encaminhados agora para a perícia na Polícia Federal em São Paulo. Esse seja talvez um dos crimes mais cruéis. A gente sujeitar as nossas crianças, e nesse caso dessa operação tinham bebês. A polícia descobriu material com bebês, crianças indefesas. Parabéns à Polícia Federal em todos os estados, parabéns pelas prisões aqui na Baixada Santista, porque isso é uma covardia, não tem outro nome. E voltamos a falar sobre direitos do consumidor e comércio com o coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma, e com o diretor financeiro da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Santos, João Vilela. Eu queria voltar com relação ainda um pouquinho à lei do desconto à vista. Você disse, Rafael, que não é uma questão obrigatória, é optativa. Existe também um percentual mínimo que esse lojista tenha que oferecer, ou um teto máximo, ou isso também é liberado? Ele escolhe? Não, ele escolhe, né? Na verdade, a liberalidade deixa a cargo dele, e nesse ponto me parece que é o grande aspecto positivo, não é? Permitir, como o João disse na fala dele, quer dizer, quanto menos intervenção, melhor, né? Quanto menos intervenção do Estado, e esse é um ponto que a gente discute bastante, a intervenção do Estado no direito econômico, na economia, enfim, quanto menos intervenção, melhor. Então, nesse aspecto, fica a cargo do comerciante, do estabelecimento. Você falou de mínimo e máximo, só lembrando que nesse aspecto, isso também são coisas de Brasil, né? O João ainda relembrou aqui a questão do pulso telefônico, né? Porque isso, de certa forma, lastreou aquela tal cobrança mínima. Olha, se for débito é R$5, se for crédito é 10.
quando você, em tese, pagava pelo pulso do telefone. Hoje é tudo por transmissão de dados, internet, enfim, de tal modo que você não tem esse custo, não um custo para a transação específica, o custo já absorvido como insumo da prestação de serviço, seja para uma transação ou para 100 transações no mês. Você paga o aluguel da máquina, você paga o seu ponto de internet, enfim, e isso permite que se faça quantas operações forem necessárias, as transações comerciais ali, de tal modo que você não pode estabelecer valor mínimo, valor máximo. Agora, isso me parece uma política ou uma postura, vamos dizer, do atual governo, né? Porque a gente teve também nesse primeiro semestre a regulamentação da tal lei da gorjeta, que continua sendo opcional, mas o que o governo fez foi dar destinação aos 10%, se pagos, quando pagos, pelo consumidor. Então a ideia do desconto à vista é essa também, não é obrigatório, o comerciante faz se quiser, mas ao fazê-lo precisa então estabelecer essas informações e não pode condicionar mínimo, máximo, ou faz ou não faz, e deixa claro quais são esses pontos. Quando você diz deixar claro, hoje, especificamente, se qualquer um de nós três aqui for passear em shopping, comércio de rua, a gente vai ver que o comércio em geral está com mega liquidações, né? E isso exposto nas suas vitrines, com anúncios para chamar o consumidor. Quando você diz que o comerciante precisa deixar claro a questão do desconto para pagamento à vista, nesses casos onde existe também uma semana de super promoção, como é que isso se faz? Ele precisa deixar diferenciado uma coisa da outra? Ou, por exemplo, o consumidor entra na loja por causa do desconto, daquela semana de desconto, e aí quando ele entra, ele é abordado pelo comerciante e fala, se você pagar à vista ainda tem mais tanto. Bom, é importante que fique claro em todos os termos, não é? Quando a gente fala fique claro, na verdade não é ficar claro aos nossos olhos, mas ficar claro ao consumidor mediano ali, não é? Você não vai pegar nem o consumidor mais vulnerável, nem o consumidor que tem um conhecimento mais específico do tema. Você tem que ver aquilo que é comum à média e que, portanto, perceptível aos olhos da grande maioria. Só para ilustrar, já faz algum tempo isso, mas numa das nossas incursões em hipermercados aqui da região, numa das gôndolas tinha ketchup e mostarda e no cartaz dito algo mais ou menos assim, 1528, alguma coisa nesse sentido, e não especificava qual item, dando a entender ao consumidor, obviamente, que se ele levasse um ketchup e uma mostarda, ele fazia uso do desconto. E quando passava no caixa, se não fossem 2 ketchups ou 2 mostardas, portanto, ele não tinha o desconto. Se ele levasse um em um, ele pagaria 10 e não 8. Não é? Isso não estava claro. É óbvio que é uma informação relevante que precisa ser dita. Como nós estávamos no mercado, ainda não tínhamos visto esse ponto específico, um consumidor nos chamou a atenção para isso, imediatamente o supermercado corrigiu, aquele consumidor levou, mas houve também a autuação por conta dessa infração. Por quê? Porque o artigo 31 do Código diz que a informação deve ser clara, precisa, ostensiva, e a informação clara, precisa, ostensiva é aquela que atinge a finalidade e alcança, portanto, o destinatário da oferta da promoção, que é o consumidor. Em relação às semanas de desconto, é muito comum e possível que se faça ou que se selecione alguns itens, né? Você falou de semana de desconto, a gente pega Black Friday e é isso que acontece. Às vezes você tem grandes redes que participam, mas não a rede como um todo, e sim alguns itens que talvez tenham uma venda menor ao longo do ano, ou que seja estratégico, sob o ponto de vista de marketing, para que ele seja utilizado como atrativo, como chamariz, e não há nada de mal que se faça assim, desde que se identifique numa linguagem visual, enfim, por etiqueta, por alguma forma que o consumidor saiba que aquela cafeteira, por exemplo, está na Black Friday ou na semana do desconto e que aquele ar-condicionado não está, porque não tem o rótulo ou o título nesse sentido. E também nada impede que, além do desconto que ele já conceda, eventualmente pela forma de pagamento, à vista ainda coloque mais desconto. Um desconto a mais, não há problema nenhum quanto a isso. João, a gente estava falando nos bastidores que foi divulgada uma pesquisa que mostrou, né, um pequeno crescimento, 2,5% em relação de abril do ano passado para abril desse ano, nas vendas do comércio varejista em geral. Esse é, de fato, um indicativo de que as coisas estão melhorando? Não deixa de ser um indicativo, apesar que isso reflete abril. Exatamente. Né? E parece que a grande questão é de 17 de maio, quando teve aquela explosão lá naquela questão da turbulência no governo federal, que talvez tenha afetado um pouco mais. Vamos descobrir nos próximos dados como é que está a situação real.
Do meu ponto de vista, no meu caso específico, a gente tem conseguido crescer mesmo nessa situação toda, mas tem que fazer a lição de casa. Essa que é a grande questão para o empresário. Empresários estavam com o seu custo fixo muito alto, estavam com despesas muito altas, dívidas principalmente, estão realmente sofrendo muito mais. As pessoas que fizeram a lição de casa, fizeram um planejamento a longo prazo, que prevê essas diferenças, estão crescendo muito mais na crise. Então, tem vantagem, tem desvantagem, depende de cada caso. Claro que sempre afetou todo mundo, afetou os impostos, afetou todo mundo. O poder de compra, o comércio pessoas. Sentiu a redução do poder de compra. Há uma redução por causa do desemprego, que é o ponto talvez principal. E aqui na Baixada Santista o desemprego é maior do que nas outras regiões. Em algumas outras regiões, é verdade, porque nós sofremos mais por uma questão do polo de Cubatão, o polo industrial de Cubatão, o Porto também sentiu alguns aspectos, mas a gente sentiu também o aspecto do Porto por uma questão de mecanização maior, né? Sim. Automatização maior do Porto. Então, na verdade, é uma tendência. Então, é muito sensível a nossa região para uma série de aspectos. Mas tem muita gente crescendo, tem muita gente conseguindo melhorar, inclusive, tem muita gente reinvestindo. Isso que é interessante, o comércio tem essa facilidade de investir. Então, muitos comerciantes estão reinvestindo muito na nossa região. Aliás, é a época ideal para isso. Porque é uma época que você consegue realmente negociar, planejar, replanejar. Exatamente. E justamente esse é o ponto. Hoje a gente consegue uma negociação muito melhor, o cliente continua indo ao comércio cada vez mais, mas há, claro, um ponto que é complicado, que é o desemprego. As pessoas ficaram muito endividadas, até aquela questão que o Rafael colocou, de você ter o crédito em demasia em certas épocas. Esse que é o problema do governo. Não pode intervir demais no comércio, não pode intervir no mercado. O mercado ele tem que ter uma certa liberdade, tanto para os comerciantes quanto para os consumidores, para poder realmente respirar, sem interferência total do governo. Já foi explicado diversas vezes na história da humanidade que se deixar sem nenhuma intervenção do governo é ruim. Mas muita intervenção também é ruim. Meio termo, né? Temos que achar esse meio termo. Exatamente. Temos que achar esse meio termo. Associados da CDL. A CDL, por exemplo, tem um associado que se encontra numa situação delicada, em virtude aí da crise. Ela oferece assistência para esse associado? De que maneira? Tem vários cursos, por exemplo, que é uma questão importante. Sempre tem, as reuniões da CDL são importantes. Tudo que nós fazemos, o programa de rádio, o programa de televisão, é visando realmente ter um preparo. Tem muitas palestras na própria CDL. Então, isso é importante. A pessoa ter uma noção muito grande. Hoje em dia, profissionalização do empresário. Qualificação desse Qualificação, empresário, né? Ele tem que estar sempre estudando o seu ramo, preparando, planejando. Talvez o grande problema do brasileiro em si seja a falta de planejamento. É cultural isso, né? Tanto o governo faz dessa forma atabalhoada, de uma forma... Só age quando tem um problema, Os consumidores, as pessoas em si, o dia a dia das pessoas, todo mundo aqui é consumidor, age dessa forma, sem um planejamento devido. Com planejamento, você consegue fazer uma série de coisas bem melhores. Então, você tem que fazer a curto prazo, médio prazo, longo prazo, saber quanto você está investindo, sabendo como você está investindo. Em quanto tempo você vai ter esse retorno? E pensando muito, principalmente, uma coisa que eu bato sempre no ponto, custo fixo baixo. Quanto menor seu custo fixo, maior a sua saúde empresarial. Saúde financeira, saúde financeira da empresa, mas nós temos que sempre preparar as pessoas para um custo fixo baixo. E talvez as pessoas, em certas épocas, principalmente agora, que a gente perde o emprego, pega um dinheiro de fundo de garantia, abre um comércio. Fala, não consegui emprego, vou abrir um comércio. Sem um preparo, o risco de você... O empreender pode ser um tiro que sai pela culatra, né? Com certeza, é um grande problema. Então, é procurar as entidades que conhecem bem. Pode ser o CDL, o SEBRAE, tem os cursos específicos. Tem entidades específicas para você conhecer bem aquele ramo. Conversar com os comerciantes, com os empresários. Fazer um mapeamento da região para saber se aquele negócio é realmente viável naquela região. E o CDL está aberto para isso, justamente. A gente nota, às vezes, que as pessoas abrem sem ter uma noção. Às vezes, a pessoa, isso é muito comum no comércio, em geral, em todas as cidades, pega todo o seu dinheiro que ela recebeu, investe naquele item, aluga aquela casa, reforma aquela casa e depois descobre que aquela casa está numa rua que não pode ter comércio. Ou seja, ela perdeu tudo, por uma falta mínima de planejamento, de informação. As leis são complexas realmente, então tem que procurar ajuda antes de iniciar no empreendedorismo. Rafael, eu quero sair um pouquinho da lei do pagamento para desconto para pagamento à vista para falar de uma outra lei polêmica que também envolve pagamento, que é a lei
Do que gênero, não pode, agora. a lei do gênero, vamos dizer assim, né? Que agora, em balada, restaurante, bar, não pode mais ter aquela diferença de preço entre homem e mulher. E eu aqui faço uma defesa, até porque os salários das mulheres e dos homens ainda não são equiparados. Eu acho que a gente tem aí alguns bons anos até que isso aconteça. E aí, isso não foi pensado. E isso não foi pensado, né? Foi colocado tudo no mesmo bolo e, enfim, instituiu-se a lei. Se não virar, se não houver nenhum tipo de suspensão, ela passa a valer semana que vem. Ela teve um mês, né? Os comércios tiveram um mês para se adequar, ela passa a valer a partir de agosto. E aí? Porque as multas são altas. E aí que é mais trabalho para a gente, é mais trabalho para os órgãos de defesa do consumidor. Na verdade, tudo começou, a gente já vem discutindo isso há bastante tempo, não é? E aí você vê de tudo, né? Quer dizer, até questão de lei que proíbe sachê de sal em mesa de bar, não é? Sob o aspecto positivo até de evitar hipertensão ou uso do sal, ou mudar, novamente a gente fala de conduta, aqui a conduta do brasileiro no consumo. Mas existem outras tantas coisas mais importantes, né? Enfim, eu concordo. O fio do refrigerante. Mas isso é só um exemplo para a gente ver o emaranhado de coisas que tem, não é? E aí isso começou por força de uma provocação, até se eu não me engano, de um estudante de direito em Brasília, que levou essa questão ao Juizado Especial Federal do Distrito Federal, não é? E com a decisão judicial, salvo engano, uma liminar concedendo, agasalhando esse direito do consumidor e, portanto, impedindo que se cobre preços diferenciados, a Secretaria Nacional do Consumidor, como se fosse um PROCON nacional para o telespectador entender, editou uma nota técnica, não é? Elencando ali uma série de princípios de envergadura constitucional, direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, para dizer que não é permitida essa diferenciação sob o aspecto de proteção à mulher, não é? O que se fala muito ali, e ainda a gente brincou, a gente conversou sobre isso ontem, não é? Eu falei, talvez o tiro tenha saído pela culatra ali, gente. Né? Tenha saído pela culatra por um aspecto muito claro e direto aqui ao telespectador, que é a questão do preço. Não é? Não há dúvida nesse sentido de que uma majoração ou um nivelamento muito que provavelmente por cima é o que acabará sendo feito. Não é? A ideia é se mapear, se planilhar, se acompanhar a evolução desses valores, mas de tal forma que, sob o aspecto de proteção à mulher, a dignidade da pessoa humana, a nota técnica ela fala inclusive da possibilidade de discriminação que a própria Constituição prevê, né? Porque se a gente pegar, aqui não é a Suíça, em que a licença maternidade é igual para o pai, não é? A licença paternidade, não, sei lá... é de uma semana. É de uma semana, não é? E para a mulher é de 4 meses, mas também de 6 meses, enfim, de acordo com a alteração feita recentemente. De tal modo que o tempo de aposentadoria é diferente, a mulher se aposenta em menos tempo que o homem, enfim. Então essas distorções ou estas discriminações que são previstas constitucionalmente vão bem. Agora, questões que desdobram ou transcendem a Constituição não poderiam ser pensadas ou legitimadas sob o aspecto de ferir essa dignidade da pessoa humana da mulher. E aí colocando ali um ponto talvez positivo na teoria, não sei se positivo na prática, de que a mulher seria utilizada ali até como um insumo, não é? Quer dizer, eu coloco o preço menor por conta de servir como atrativo, chamariz para o outro gênero, então para os homens, não é? Agora, acabou se proibindo não só na questão das baladas, não é? Tudo. Em tudo, quer dizer, por exemplo, num rodízio, eu não tenho essa mensuração, não posso dizer, mas a ideia qual é? A mulher paga menos porque, em tese, ela consome menos, ela come menos, não é? Se isso, a gente tem algum estudo técnico que mostre por A mais B que essa é a realidade, nós estaríamos então, na verdade, mais atrapalhando do que ajudando. E aqui, diferentemente do que nós falamos há pouco, seja lá para os 10% da gorjeta, seja para a possibilidade de desconto no pagamento à vista, aqui a ideia da nota técnica nesse um mês é orientar para que depois de um mês os órgãos estaduais, os órgãos municipais fiscalizem e, ao constatar uma prática como essa, autue o estabelecimento, portanto, multe o estabelecimento. E nós já temos a questão do couvert, que não é do couvert artístico, não é? Da consumação mínima. Eu me lembro aqui, só para colocar o consumidor a par, de uma reclamação, e isso acontece muitas vezes para você proteger ou defender, digamos assim, um consumidor, se acaba desprotegendo ou não defendendo tantos outros, não é? E nessa questão da consumação mínima, há uma lei estadual que proíbe a consumação mínima em bares, restaurantes, discotecas, etc. E, no entanto, alguns consumidores que pagam por esse valor, pela consumação mínima,
gostam, porque eles utilizam o tal valor, revertem aquilo em comida, em bebida, seja lá o que for. E outros querem pagar um valor menor a título de entrada porque não consomem nada. Qual é a ideia ali? O que a gente fez aqui em Santos, até com alguns estabelecimentos? Deixamos as duas possibilidades à disposição, não é? Como se fosse um livre-arbítrio ali do consumidor para ele optar o que é melhor para ele, não é? Mais uma vez, a não interferência do Exatamente, governo, o que é melhor sem essa prevenção. para o Então, comércio, né? Só para fechar ali, o que me parece é que se mirou num alvo, mas se atingiu outro, não é? Ou vai se atingir outro, porque se a ideia era proteger a mulher, ela está protegida, agora ela vai pagar mais, como os homens já pagam, não é? Então é isso que precisa ficar claro ao consumidor ou às consumidoras. E já começou a funcionar o projeto Recicla Mais Santos. O morador pode trocar lixo reciclável por pontos que vão ser trocados em descontos em lojas de shopping. O funcionamento é simples. A pessoa leva o lixo reciclável até esse ponto de coleta. O cadastro é feito na hora. O material é pesado e transformado em pontos para ganhar descontos no comércio. A aposentada Kátia já estava acostumada a reciclar, mas agora, com esse incentivo, ficou mais fácil. Você acha importante ter essa consciência? Eu acho, eu acredito que sim. Principalmente junto às crianças, porque elas levem dentro de casa para os adultos. Fazer isso é sempre muito bom. O lançamento do programa Recicla Mais Santos aconteceu hoje de manhã. O Santista produz, em média, cada Santista, 1,2 kg de lixo todos os dias. Estima-se que 40% desse lixo produzido poderia ser reutilizado. Nós estamos agora, com esse posto, oferecendo a possibilidade à população de trocar o lixo reciclável por pontos, bonificações. Cadastra pelo CPF, recebe um cartãozinho e pode fazer o acompanhamento pelo site, né? O site é o reciclamaissantos.com.br. E você, a cada volume de reciclável que traz aqui, recebe um crédito. Esse crédito é transformado em pontos e recursos para que possa ser trocado nas lojas do shopping. Em parceria com o Grupo Mendes, as primeiras lojas cadastradas para aceitar os pontos são do Shopping Praia Mar. Uma das questões que estão sempre em pauta, sempre em voga, ultimamente, é a questão da sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que plantar uma semente para colher lá na frente. O posto de coleta vai funcionar de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. O endereço é Rua Vergueiro Steidel, número 352, na Aparecida. E voltamos com o nosso tema central. Nesta terça-feira estamos falando sobre comércio e direitos do consumidor com o coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma, e com o diretor financeiro da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Santos, João Vilela. João, volto com você nesse bloco. Muito bacana essa iniciativa, eu acredito, como disse o Paulo Mendes, a gente tem que plantar sementinhas com foco realmente na sustentabilidade no mundo que a gente vai deixar para essa geração que está surgindo, minha filha, seus filhos, né? A CDL pensa em, de repente, ou integrar o Recicla Mais, ou desenvolver alguma ação do ponto de vista de incentivo à coleta seletiva? Claro. Dia 1º, inclusive, temos uma reunião sobre essa questão na CDL. A CDL ele encampou uma série de atitudes, até os contentores, foi uma das iniciativas da CDL para você tentar melhorar a questão da limpeza da cidade. É fundamental. Aliás, as pessoas não entenderam ainda a quantidade de dinheiro que é jogado no lixo. Exatamente. Se a gente olhasse cada um daquelas coisas do lixo e visse uma notinha de dinheiro, nunca jogaria aquilo no lixo. Então, é fundamental. Aliás, nós estamos demorando muito, porque o programa em Santos começou no começo da década de 90. Em 1990 foi o início da linha de reciclável e nós avançamos muito pouco a coleta seletiva. De 3% a 5%. É muito pouco. No mínimo só. nós podemos reciclar, no mínimo. Isso eu falando um dado bem grosseiro, é 45%. Exato. Eu vejo, por exemplo, na minha loja, eu tenho uma separação desde o início. Isso que eu falo, planejamento é fundamental. Nós temos um lugar para separar os tipos de materiais, chegam muitas embalagens, chegam caixas, é o maior volume que nós temos, sim, são caixas. Nosso lixo hoje, nós nem fazemos parte de nenhum programa da loja em si, porque é tão pequeno, é mínimo realmente, é pouquíssimo lixo orgânico, dá isso aqui na realidade, pouquíssimo, um saquinho menor que qualquer residência. Por quê? Porque nós já temos um sistema de coleta
Desde quando nós implantamos na loja de separação do material, vai um caminhão lá separar, vai um carro separar lá, separa todo e é entregue para pessoas que revertem esse dinheiro ainda, inclusive. Né? Então, é vantagem para todo mundo. É que nós misturamos dinheiro com coisas que não é possível. E ainda tem uma ideia, né, de implantar uma usina para incinerar esse dinheiro todo na Baixada. Não dá, nós temos que separar realmente. É possível, é fácil, passa pela educação. Sim. Nas escolas principalmente, as crianças é o ponto fundamental para que elas aprendam a saber separar o que dá para separar, o que não dá para separar. Quer ver uma coisa que nós dizemos que não é possível separar, que não tem reciclagem, é o isopor, porque ele é muito leve, então o peso não vale a pena. Se a gente trouxer empresas para cá, como acontece no Sul do Brasil, que conseguem reciclar, fazer rodar, vai ter que ser perto, não pode ser longe, que o transporte encarece muito do isopor, por exemplo. Então, é fazer um planejamento a longo prazo, trazendo empresas que possam fazer. Você tem uma ideia, esses rodapés que nós temos hoje, que são bonitos, estão usando, que vem, é feito de isopor reciclado. Mas tem que estar perto a geração da empresa que vai fazer. Então, nós temos que criar um polo, e isso é questão de governo, pensar nesse planejamento, e é possível fazer, e é possível reciclar muito. E nossa região joga muito dinheiro fora com lixo. Os comerciantes, a nova lei do lixo já está valendo, os comerciantes associados à CDL, eles estão cientes do que devem fazer, João? Cada vez mais tem que ser informado, então, a maioria está ciente realmente. Se você pegar em Santos, temos uma quantidade muito grande, passar na Floriano Peixoto, por exemplo, ali a quantidade de descartados é muito grande, nós temos que recuperar essa parte toda. Os shoppings já estão conseguindo melhorar esse sistema, isso é importante também, ter essa melhoria na seletividade dos produtos. É um trabalho de consciência de cada lugar, de cada pessoa, de cada tipo de lixo que a pessoa gera, né, de cada tipo de produto, porque tem casos que a pessoa gera muito mais lixo orgânico, um restaurante, por exemplo, a quantidade de lixo orgânico é muito grande. Mas até saber o que é lixo orgânico e o que é lixo reciclável. Exatamente, como que pode se aproveitar dessa forma, e temos muitas cooperativas hoje que recolhem, que pegam óleo, por exemplo, um grande absurdo é o óleo usado nos restaurantes, isso pode ter um valor fantástico, isso pode virar combustível. E descartado de maneira incorreta. Uma gota num lençol freático acaba com... Quer dizer, nosso grande problema é nós pensarmos bem, planejarmos, utilizarmos um pouco mais a cabeça, ter algumas políticas de melhoria, nós vamos ganhar muito mais dinheiro. Na verdade é essa. Ações como essa são políticas de incentivo, sem dúvida, e a gente espera que outras ações aconteçam para que, de fato, cada um de nós, possamos fazer a nossa parte dentro desse assunto que é tão importante e que é vital para a sobrevivência do ser humano daqui muito pouco tempo, né, Rafael? A gente tem 2 minutos, é isso? Dá para responder rapidamente? Tem uma pergunta e eu quero privilegiar o telespectador, é o Júlio Magalhães de Praia Grande. Os estabelecimentos podem cobrar a demanda caso o cliente a perca? De forma nenhuma, Júlio. Pelo contrário, o sistema de comanda é um sistema que beneficia, em tese, o comerciante. E o dever de saber o que foi vendido ou consumido por parte daquele cliente é do estabelecimento, não é? Se ele adota o sistema de comanda. De tal modo que, muitas das vezes, aquelas informações que vêm no verso ou anverso da comanda, em caso de perda, o valor é de R$500, será cobrado R$500, 150, 200, enfim, nada disso tem valor juridicamente falando, não é? Se você se deparar com uma situação como essa, deve imediatamente fazer uso da Polícia Militar, chamar a Polícia Militar, porque o caso é de prática abusiva, de constrangimento ao consumidor, e não vale. O consumidor, partindo da boa-fé que rege a relação de consumo, deve mencionar ao comerciante aquilo que foi efetivamente consumido por ele, não é? Caso o comerciante não tenha esse controle. Então, o valor que está na comanda, juridicamente, não tem valor algum. Telefone do PROCON, rapidamente, o Disque PROCON? É o 0800 779 0151, ligação gratuita de segunda a sexta, das 8 às 18. E tem também o 3202 1899. 1899, que é a ligação também nesse mesmo horário para os nossos atendentes, enfim, para esclarecer qualquer dúvida ao consumidor, mas também, e por que não, ao comerciante, sobretudo pequeno. Muito obrigado, Rafael, pela tua participação, pelas informações importantes, por esse bate-papo tão bacana que a gente conseguiu fazer aqui hoje, nesta quarta-feira. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, um abraço a você, ao João, ao telespectador, uma satisfação participar. João, obrigada mais uma vez pela participação, o programa foi ótimo, eu acho que nós levamos para o telespectador informações importantes. E informação é a nossa
grande ferramenta. Claro. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã eu vou receber o prefeito de Cubatão, Ademário Silva, e o consultor de finanças públicas, Rodolfo Amaral. Você já pode participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!